Sim, então, a gente vai começar a estudar esse assunto aí, que é encontrar representações em séries de potências para soluções fundamentais de EDOs, né? As EDOs que a gente vai tentar resolver dessa forma são EDOs que admitem coeficientes variáveis. Deixa eu pegar uma aqui. Por exemplo, aqui, ó. Você vê aqui que esse coeficiente menos x é um coeficiente variável, não é um coeficiente constante. Aqui eu estou usando x como variável independente. Na aula passada eu disse que eu iria abordar esse assunto e quando eu fui mais ou menos dizer do que se trata, a variável que eu estava usando como variável independente era o t, mas não tem problema. Com x ocorre tudo da mesma forma. Então veja aqui que alguns coeficientes podem ser variáveis, só que a gente vai se limitar ainda ao caso em que esses coeficientes são polinômios. Tá? São EDOs homogêneas. Então sempre você vai ter aqui uma combinação linear de y, y' e y2' do lado esquerdo, com coeficientes dependentes de x por meio de funções polinomiais. Do outro lado você vai ter zero, porque são EDOs homogêneas. Além da EDO dada, vai ser dado também um ponto x0, que indica o centro com relação ao qual você deve encontrar séries de potências que representam soluções fundamentais dessa EDO. Então, se é dado aqui x0 igual a zero, significa que eu devo procurar soluções dessa EDO que sejam dessa forma aqui, ó, que é uma série de potências com centro x0 igual a zero. Tem muita conta e pouca teoria. Eu vou explicar assim de maneira mais prática como fazer as contas para chegar na resposta. Não tem muita teoria, tem só um teorema fundamentando essas contas que eu vou falar brevemente daqui a pouco. Ó, aqui, ó, coeficientes 2 e x, então um dos coeficientes é variável, outro é constante, mas de qualquer forma todos são polinomiais. Outros exemplos aqui, esses são exercícios que eu estou pedindo para você fazer. Então perceba que os coeficientes são todos polinomiais e as EDOs são homogêneas e são dados os pontos x0. Então vamos entender primeiro o que é que eu quero fazer, né? E quais são as primeiras ideias. Então vai ser dado uma EDO dessa forma, onde P e Q são funções polinomiais. Se são polinomiais, então são contínuos. E eu quero determinar soluções fundamentais para essa EDO. O procedimento que eu vou explicar vai se basear em dois teoremas aqui, pelo menos, que são os seguintes. O primeiro é o teorema da existência e unicidade de soluções para EDOs lineares de segunda ordem, que é um caso particular de um teorema mais geral de existência e unicidade de soluções para EDOs, que diz o quê? Que sempre que você estipula condições iniciais para uma dada EDO dessa forma, isso vai dar uma única solução. Isso vai dar um PVI com uma única solução. Ou seja, sempre que você diz que quer uma solução dessa EDO satisfazendo essas condições aqui para dados y0 e y0', faltou o linha aqui, eu vou corrigir agora. Agora eu não sei se vai tirar a apresentação daí. Se tirar eu coloco de novo. Vocês continuam vendo a apresentação aí? Depois da minha modificação? Sim, né? Tá. Pronto, então o teorema da existência e unicidade de soluções para EDOs lineares de segunda ordem diz que para cada PVI
formado por uma EDO dessa forma e condições iniciais como estas, onde y0 e y0' são números conhecidos, vai existir uma única solução desse PVI definida em algum intervalo aberto contendo x0. Isso supondo que essas funções p e q sejam contínuas nesse intervalo aberto contendo x0, mas isso vai ser verdade sempre que p e q forem funções polinomiais, como é o caso que a gente vai estudar aqui. Aí eu quero fazer o quê? Eu quero encontrar soluções fundamentais dessa EDO, mas eu quero fazer isso por meio de séries de potências. Aí, considerando que para cada par de condições iniciais como estas aqui, eu vou ter uma única solução dessa EDO, então eu vou colocar duas condições iniciais diferentes. Cada uma desses pares de condições iniciais, né, vai me dar uma solução diferente. Então, se eu colocar dois pares de condições iniciais, eu vou ter duas soluções para a mesma EDO. Digamos que eu escolha as seguintes condições iniciais. Eu quero definir duas soluções para essa EDO, sendo que a primeira eu vou chamar de y1, e essa vai satisfazer as seguintes condições iniciais. y1 de x0 igual a 1, y1' de x0 igual a 0. Então, pelo teorema de existência e unicidade, se eu considero essa condição inicial aqui para uma solução y1, essa solução está bem definida e é única. Aí depois eu vou chamar de y2 outra solução da mesma EDO que satisfaz outras condições iniciais, que são essas aqui. y2 de x0 igual a 0 e y2' de x0 igual a 1. Pronto, então só isso já é suficiente para você definir soluções, né? Já que é única a solução, no momento que eu estipulo as condições iniciais aí, dando o valor de y de x0 e y' de x0, isso vai definir uma única função que é a solução da EDO. Aí eu vou chamar de Bn os coeficientes da representação em séries de potências da solução y1, ou seja, os coeficientes da série de potências que você vai usar para representar y1. Isso supondo que exista essa série de potências, mas vai existir desde que essas funções p e q sejam analíticas em x0. Isso eu comentei brevemente na aula passada. Então vai existir sim uma representação em série de potências para a solução da EDO. Aí eu estou chamando de Bn os coeficientes na representação em série de potências para a solução y1, que é aquela que satisfaz essas condições iniciais aqui. E estou chamando de Cn os coeficientes da representação em série de potências para a solução da EDO, que satisfaz essas outras condições aqui. Essa outra solução eu estou chamando de y2. O que eu quero é determinar Bn e Cn. Chegar numa descrição mais clara de quem são esses números Bn e quem são esses números Cn. Note que as funções y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções, pois possuem Wronskiano em T0. Aqui eu vou corrigir também. Ó. Não é T0, é x0. Vou corrigir agora para não esquecer. Então, notem que y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções, pois possuem Wronskiano em x0 igual a 1. O que é um conjunto fundamental de soluções? É uma base para o espaço solução. E para ser uma base, considerando que o espaço tem dimensão 2, basta que essas funções sejam linearmente independentes. Aí a gente viu brevemente um resultado sobre independência linear de funções, né, que envolve o Wronskiano. Se y1 e y2 são soluções da mesma EDO, eu posso determinar se elas são ou não linearmente independentes simplesmente calculando o Wronskiano delas. Se o Wronskiano der diferente de zero, então elas são linearmente independentes, e como são duas funções no espaço de dimensão 2, já que a ordem da EDO é 2,
isso vai me permitir concluir que elas formam uma base para o espaço solução, ou seja, formam um conjunto fundamental de soluções. Como é que eu sei que essas duas funções y1 e y2 têm o Wronskiano em x0 igual a 1? Porque eu estou definindo y1 como sendo a solução dessa EDO que satisfaz essas duas condições aqui, né? E estou definindo y2 como sendo a solução dessa EDO que satisfaz essas outras duas condições aqui. Com essas condições que eu estou usando, eu já posso calcular o Wronskiano de y1 e y2. Lembre-se que o Wronskiano é um determinante de uma matriz 2×2, onde na primeira linha você coloca os valores dessas duas funções, né? y1 de x0 e y2 de x0. Nessa ordem, na primeira linha. Então vai ficar na primeira linha assim, ó, 1, 0 na primeira linha. Na segunda linha, eu vou colocar os valores das derivadas dessas duas funções em x0. Então vou ficar com y1 de x0, né, que é 0 na segunda linha, seguido de y2' de x0, que é 1 também na segunda linha, depois do primeiro valor que eu falei que era 0. Então, na primeira linha eu vou ter 1, 0, né? Esse 1 e esse 0 na primeira linha. Na segunda linha eu vou ter esse 0 e esse 1. Então, 1, 0, 0, 1 me dá a matriz identidade, né? Determinante da matriz identidade, 2×2, é 1. Então, portanto, essas duas funções y1 e y2, que são soluções dessa EDO, são soluções fundamentais dessa EDO, formam uma base para o espaço-solução. Isso significa que com elas eu encontro todas as outras. As outras vão ser combinações lineares delas. Pronto, então o que falta para resolver a EDO, considerando que essas funções são um conjunto fundamental de soluções, formam um conjunto fundamental de soluções, é entender mais claramente quem são os coeficientes das séries de potências que representam essas duas funções y1 e y2. Porque com esses coeficientes eu já sei perfeitamente formar a série de potências que representa cada uma dessas funções, e com a série de potências eu sei tudo sobre a função. Como é que eu vou descobrir os coeficientes das séries de potências que representam essas duas funções y1 e y2? Eu vou substituir a série, né? Vou colocar aqui uma série dessa forma, supondo, né, que uma função dessa forma seja uma solução da EDO, eu vou tentar, a partir daí, chegar em condições sobre esses coeficientes a e n. Essas condições vão, ao mesmo tempo, ser condições sobre os coeficientes Bn e Cn. Qual é a diferença aqui entre a n, Bn e Cn? A n é a sequência dos coeficientes de uma solução qualquer dessa EDO. Eu não estou especificando qual solução eu quero. É qualquer uma. Chame de AN os coeficientes da representação em série de potência de qualquer solução dessa EDO. Essa é a notação que eu estou usando aqui. Enquanto que Bn já é mais específico. Bn é a sequência dos coeficientes de uma representação em série de potências de uma solução bem definida, específica, dessa EDO, que é exatamente a solução dessa EDO que satisfaz essas condições iniciais aqui. E essa solução eu estou chamando de y1. Aí Cn, da mesma forma, vai ser a sequência dos coeficientes da representação em série de potências da única solução dessa EDO que satisfaz essas outras condições aqui. E essa outra função eu estou chamando de y2. Então, preste atenção nessa diferença aí entre AN, Bn e Cn. Eu vou fazer as contas inicialmente com AN, porque eu não estou preocupado ainda em distinguir quem é Bn e quem é Cn. Isso eu vou fazer depois. Mas primeiro eu vou tomar uma solução qualquer da EDO, dada por uma representação em série de potências como esta, usando coeficientes AN. Depois eu vou tentar identificar quem é o Bn e quem é o Cn. Note que os primeiros coeficientes de cada uma dessas séries, né, que vão representar y1 e y2, eu já posso dizer quem são, só a partir dos valores que eu coloquei aqui para
y1 de x0, y1 linha de x0, y2 de x0, y2 linha de x0. Esses valores já me dizem quem é b0, quem é b1, quem é c0 e quem é c1. Por quê? Porque se eu sei que y dada por essa série de potências é uma solução desse PVI aqui, que envolve as condições iniciais aqui com os valores y0 e y0', então tem um teorema na parte de representação de funções por séries de potências, que é o teorema da expansão em série de Taylor, que diz que os coeficientes nessa representação são bem definidos, são determinados e são dados por essa fórmula aqui, ó. Todo AN aqui nessa representação em série de potências, supondo que essa função tenha infinitas derivadas e tal, ele vai ser dado por uma fórmula que é derivada enésima da função que eu estou representando, avaliada em x0, que é o centro dessa representação, dividido por n fatorial, né? Então, se eu quero o coeficiente de índice 0 nessa representação aqui, ou seja, se eu quero A0, né? Então, esse coeficiente vai ser dado por derivada zeroésima de y, avaliada em x0, dividido por 0 fatorial. Derivada zeroésima significa a própria função. Estou derivando 0 vezes, então fico com a própria função y. Então, quando eu avalio esse resultado em x0, eu fico com y de x0, e aí eu divido por 0 fatorial, que é 1, né? Então, isso aqui está me dizendo, o teorema da série de Taylor está me dizendo que qualquer solução dessa forma para essa EDO vai ser tal que o primeiro coeficiente aqui, ou seja, A0, né, é igual a y de x0, que eu estou chamando de y0. Então, eu já sei quem é A0. A0 é y0. Além disso, A1, né? Agora o segundo coeficiente nessa série de potências. A1, de novo, pelo teorema da série de Taylor, vai ser derivada primeira de y em x0 dividido por 1 fatorial, que vai ficar y' de x0 dividido por 1, que é o valor aqui que eu dei para y' de x0, ou seja, y0'. Então, sempre que você tem um PVI como este e diz que a solução desse PVI é dada por uma série de potências como esta, você já sabe quem são os primeiros dois coeficientes nessa série de potências. Então, com isso, eu já posso determinar B0, B1, C0 e C1. Eu disse que Bn é a sequência dos coeficientes da representação em série de potências da função y1 que satisfaz essas duas condições iniciais aqui. Então, para Bn, eu estou considerando y0 igual a 1 e y0' igual a 0. Então, para Bn, eu vou usar esses valores aqui, ó, de y0 e y0'. Eu vou usar 1 e 0. Isso vai me dar que B0 é 1 e B1 é 0. Tá? Eu estou pensando em Bn como sendo um caso particular desse AN que eu estou explicando aqui. Bn é o caso particular desse AN quando eu considero 1 e 0 aqui, no lugar de y0 e y0'. Então, eu obtenho esses valores aqui de B0 e B1. Eu já sei que são 1 e 0, respectivamente. A mesma coisa vale para Cn agora. Se eu definir que Cn são os coeficientes da representação em série de potências de uma função y2, que é a solução desta EDO, que satisfaz estas condições iniciais aqui, com os valores y0 e y0' iguais a 0 e 1, respectivamente, então eu vou colocar esses valores aqui, e isso vai me dar que C0 é igual a 0 e C1 é igual a 1, que é isso que eu escrevi aqui.
Certo? Então eu já obtive os dois primeiros coeficientes de cada uma das representações em série de potências dessas duas funções que eu estou chamando de y1 e y2. O que é que falta para determinar as séries de potências dessas duas funções? Falta descobrir os outros coeficientes, só que isso pode ser feito por meio de uma relação de recorrência, né? Que seria uma equação dessa forma, onde o AN mais 2 é dado em função de AN e de AN mais 1, que seja válida para todo N natural. Se eu encontrar... Professor, Oi. tem como você explicar novamente como é que encontrou esse B0, B1, o C0 e o C1 aí? Sim. Veja, isso que eu estou falando aqui, ó, isso que eu estou falando aqui vale em geral para qualquer solução de um PVI que seja dada por série de potências. Bn e Cn vão ser casos particulares disso. O que é que eu estou chamando de Bn? Bn são os coeficientes da solução dessa EDO aqui que satisfaz essas condições iniciais aqui. Como eu disse, sempre que você tem uma EDO como esta, em um par de condições iniciais como este, né, sob determinadas condições lá de continuidade dos coeficientes e tal, você vai ter uma única solução para esse PVI. EDO junto com duas condições iniciais como estas só admite uma única solução. Chame de Y1 a solução dessa EDO associada a essas duas condições iniciais. E chame de Y2 a solução dessa EDO associada a essas duas outras condições iniciais aqui. Só existe uma para cada par de condições iniciais. Aí, Bn e Cn vão ser o quê? Vão ser os coeficientes nas representações em séries de potências para cada uma dessas duas funções que eu falei. Então, Bn vai ser os coeficientes de uma representação em séries de potências como esta aqui, que você vai usar para representar a função y1, que é o quê? Que é a solução dessa EDO que satisfaz essas condições iniciais aqui. Enquanto que Cn são os coeficientes que você vai usar aqui na representação em série de potências para representar a função y2, que é a solução dessa EDO que satisfaz essas outras duas condições iniciais aqui. Aí o que eu estou falando aqui serve em geral para qualquer solução de um PVI que seja dada como uma série de potências assim. O que eu estou dizendo aqui é que você já sabe quem é o primeiro coeficiente e também o segundo coeficiente nessa representação em série de potências. Se você sabe que essa representação em série de potências é de uma função que é a solução desse PVI. Então, quem vai ser A0, sabendo que essa função é solução desse PVI? Isso é em geral. Sempre A0 vai ser o valor que foi dado para y de x0, que no caso eu estou chamando de y0. E sempre A1 vai ser o valor que foi dado para y' de x0, que no caso eu estou chamando de y0'. Isso vale sempre. Por que isso vale? Por causa do teorema da série de Taylor, que diz que se uma função tem infinitas derivadas e tal, ela vai admitir uma expansão em série de potências, cujos coeficientes vão ser dados pela fórmula derivada enésima da função que você está representando, avaliada no centro da série de potências que você está utilizando nessa representação, dividido por n fatorial, onde n é o índice aí do coeficiente, né? Então, a n é igual a y derivada n vezes, né? Derivada n vezes de y, avaliada em x0, dividido por n fatorial. Pronto. Então, isso vale em geral, são resultados gerais.
Agora, eu quero usar isso para encontrar os primeiros coeficientes das séries agora, cujos coeficientes vão ser Bn e Cn. Essas séries são importantes para mim porque elas vão representar as soluções y1 e y2. Como é que foi que eu defini Bn? Eu defini como sendo a sequência dos coeficientes de uma representação em série de potências como essa, que é a solução de um PVI como este, onde y0 é 1, né? E y0' é 0. Então, a única coisa que você vai fazer para usar essa informação que eu falei aqui, a fim de determinar B0 e B1, é usar os valores de y0 e y0' que eu considerei na definição de Bn. Esses valores são 0 e 1. Então, coloca 1 no lugar de y0 e coloca 0 no lugar de y0'. Isso vai lhe dar que B0, veja que agora eu estou enxergando o AN como sendo Bn, porque eu estou pegando um caso particular disso que eu tinha falado aqui antes. Aqui. Um caso particular disso vai servir para Bn. Outro caso particular disso vai servir para Cn. O caso particular disso que vai servir para Bn é quando eu pegar aqui 1 e 0 no lugar desse y0 e no lugar desse y0'. E o caso particular disso que vai servir para Cn é o caso onde eu vou tomar aqui 0 e 1 no lugar de y0 e y0', respectivamente. Então é com isso que eu chego nesses 4 valores aqui. B0 igual a 1, B1 igual a 0, C0 igual a 0 e C1 igual a 1. Isso aí vai servir sempre, tá? Então, vocês vão se acostumando aos poucos com essa informação, mas assim, não é coisa que você precisa decidir a cada questão, não. Isso vai servir para todas as questões. Você já vai começar fazendo a questão com esses valores aqui, certo? O que é que falta? Eu quero determinar os outros coeficientes de Bn e Cn. O que falta é, por exemplo, uma relação de recorrência como esta aqui, onde eu teria a n mais 2 em função de an e a n mais 1. Se eu tiver isso, então eu consigo. Ó. Vamos dizer que eu encontro aqui uma relação de recorrência da forma a n mais 2 igual a an somado com a n mais 1. Essa relação de recorrência, novamente, ela vai poder ser especializada para achar os coeficientes Bn e também para achar os coeficientes Cn. Então, você pode ver o AN aqui como sendo um Bn também e pode ver ao mesmo tempo esse AN como sendo um Cn. E sempre quando eu escrever AN, eu estou me referindo aos coeficientes de uma representação em série de potências que pode representar tanto o y1 quanto o y2. Só que se for para representar y1, aí o AN para mim vai passar a ser chamado Bn. E se for para representar y2, aí o AN vai passar a ser chamado Cn. Então, quando eu falo dessa relação de recorrência aqui, eu estou falando de algo que vai servir ao mesmo tempo para achar os coeficientes Bn e para achar os coeficientes Cn. Então, digamos que eu encontre AN mais 2 igual a N somado com AN mais 1. Em particular, isso vale para Bn também. Ou seja, eu vou ter Bn mais 2, né, igual a Bn mais 1. Com esses dois coeficientes aqui, de B0 e B1, você encontra B2. Supondo que Bn mais 2 seja a soma de Bn com Bn mais 1, considere n igual a 0. Então, você tem aqui, esse é seu Bn e esse aqui é seu Bn mais 1. E eu estou supondo que Bn mais 2 é a soma de Bn e Bn mais 1. Então, eu vou somar 1 com 0, me dá 1. Aí, o próximo coeficiente é 1, ou seja, B2 é 1. Aí, como é que eu faço para encontrar B3 agora? B3 é igual a B1 mais B2. Aí, eu somo B1 com B2. Quem é B1? B1 é 0. Quem é B2? B2 é 1. De novo, soma e dá 1. Aí, 1 com 1 dá 2. 2 com 1 dá 3. Vai somando os anteriores para obter o próximo, né? Aí, com isso, você encontra o resto. Todos os coeficientes Bn. A partir de uma relação de recorrência como esta. Que daria Bn mais 2 em função de Bn e Bn mais 1.
Da mesma forma para Cn. Se você chegar nessa relação de recorrência, ela vai servir também para encontrar os coeficientes Cn. A única diferença dos coeficientes Bn para os coeficientes Cn são esses valores aqui, que são os valores iniciais, né, dos termos da sequência. Para encontrar Bn, você vai começar com esses valores aqui iniciais, e para encontrar Cn, você vai começar com esses outros valores iniciais, só isso. Mas a relação de recorrência aqui vai ser a mesma, para encontrar tanto uma sequência quanto a outra. Aí como é que eu chego nessa relação de recorrência? Eu vou substituir essa série de potências aqui, onde os coeficientes AN eu não sei quem são, eu vou descobrir, né? Aqui ficou a seleção meio errada. Vou selecionar aqui também, sempre fica selecionando uma partezinha embaixo aqui. Mas enfim, eu vou substituir uma série de potências como esta na EDO. O que é que significa isso? Onde tiver Y, eu coloco a série de potências lá, na EDO aqui. Onde tiver Y' na EDO, eu vou colocar a derivada da série de potências, que a gente viu também na aula sobre representação de funções como série de potência e tal, como é que a gente deriva uma série. Basicamente deriva da mesma forma, termo a termo, né? Como se fosse um polinômio. Só tem um detalhezinho importante a considerar, que é no índice inicial do somatório aqui. Vai elevar uma unidade a cada derivação que você fizer. Então, por exemplo, né? Eita, aqui vou corrigir de novo. Tá, vou corrigir agora. Faltou colocar o x0 aí na história. Pronto. Então, isso é outra coisa assim que você vai usar em todos os exemplos. Isso que eu falei aqui em cima é sempre isso, não vai mudar. Você sempre vai usar, inclusive esses valores aqui para B0, B1, C0 e C1 vão ser sempre esses aí, não vai mudar. Outra coisa que você vai usar sempre são essas fórmulas aqui das derivadas de séries de potências, né? Se você está supondo que a solução da sua EDO é dessa forma, essa série de potências aqui, então como é que eu derivo? O que significa a derivada dessa função? Derivada vai ser você pegar aqui essa parcela, né, da série e derivar normalmente. Derivada de constante vezes função potência. O que é que eu faço? Eu deixo a constante lá, inalterada, pego essa potência aqui e aplico a regra da derivada de uma potência, né? Aí pego o n no expoente, coloco ele aqui na frente, e no lugar desse n lá em cima, subtrai uma unidade. A mesma regra de potência que vocês conhecem aí para a derivada. Então vai ficar assim, ó, a derivada dessa parcela é esta aqui. Agora, como eu diminuir uma unidade aqui no expoente, né? Perceba que agora o n não pode começar em zero mais. Se começasse em zero, eu teria esse parênteses elevado a menos 1. Não poderia ser uma série de potências se aparecesse o expoente menos 1 aí. Então, por esse motivo, eu aumento uma unidade aqui no índice inicial. Deixa de ser 0, passa a ser 1, porque eu derivei uma vez. Vou colocar em tela cheia aqui. Aí a gente pode reescrever depois, fazendo com que o índice inicial volte a ser 0. Mas para isso a gente precisa fazer uma translação no índice aí, que seria, por exemplo, se eu sei que esse n-1 começa em 0, isso sugere, né, definir uma variável m de Maria para ser esse valor n-1. De modo que quando n é igual a 1, m vai ser 0. Então, enxergue o m onde tiver um n menos 1. Aí eu vou colocar um m no lugar desse carinha aqui. Vai ficar um m aqui. Faça de conta que é m esse carinha aqui. Então, troca n-1 por m. Já que o n está começando em 1, então o m, que é n-1, vai começar em 0. Por isso eu estou começando em 0 aqui. Faça de conta que é um m aqui. M igual a 0. Começa em 0 o m. Onde tem a n, eu vou colocar a m mais 1. Por quê? Porque eu estou dizendo que m é n menos 1. Então m mais 1 vai ser n. Ou seja,
onde tiver n, eu coloco m, faça de conta que é um m aqui, mais 1. E assim eu mudo o índice, né, do somatório, fazendo com que o valor inicial agora desse índice passe ou volte a ser 0. Mudou de 0 para 1 quando eu derivei, mas eu posso voltar a ter o índice inicial 0 se eu fizer essa mudança no índice aí. Aí assim, eu disse que eu iria chamar de m, né, um novo índice, mas não tem problema se você chamar de n. Só é preciso ter cuidado em distinguir o n antigo do n novo. Outra forma de explicar aquilo que eu estava dizendo é: chame de n novo o n antigo menos 1. Aí tudo que eu expliquei para m, você pode fazer para n. Agora, considerando que esse novo n que está aparecendo aqui é um n novo, que não é a mesma coisa desse aqui. Pronto. Se você quer derivar duas vezes, aí você pode começar a partir desse somatório aqui, né, que já é a derivada primeira, e derivar novamente. Derivando esse somatório, eu vou derivar as parcelas dele, obtendo essas aqui. Então, constante aí, ó, a n vezes n. É uma constante com relação a x, né? Então, eu preservo essa constante lá na frente. E a potência eu derivo normalmente usando a regra da potência. Então, n menos 1 coloca na frente e subtrai uma unidade lá em cima, né? Então, vai ficar essa base aqui elevada a n menos 2. Pronto, então essa aqui é a derivada segunda da função y, né, que eu estou supondo que é uma solução da EDO dada, que pode ser escrita como série de potências dessa forma aqui. Novamente, eu posso voltar a usar um índice inicial 0. Né? Aqui o índice inicial está sendo 2, mas o mesmo tipo de substituição que eu expliquei pode ser feito aqui para fazer com que o índice inicial volte a ser 0. Eu vou chamar de n novo essa expressão n menos 2, né? Onde esse n que está aparecendo aqui é o n antigo. Então, n antigo menos 2 é igual a n novo. Então, n antigo menos 2 se transforma em n novo, onde eu tenho n antigo menos 1. Né? Isso vai ser n novo mais 1, porque o n novo é igual a n antigo menos 2. Aí você faz a continha e coloca n menos 1, onde esse n é o n antigo, em função do n novo. Aí fica n novo mais 1. Pronto. Então isso aqui vai ser sempre usado. Eu recomendo até que você decore essa expressão e essa. A gente vai usar mais essas que eu coloquei aqui no final. Se bem que eu acho que nos primeiros exemplos eu estou usando mais essa aqui. Mas saiba logo usar essas expressões aí que eu tô dando, porque isso vai ser sempre assim em todos os exemplos.